Eu sou Solange Rossetti, psicóloga, terapeuta relacional sistêmica. Hoje eu escolhi para falar para você sobre contratos familiares, contratos conjugais. Esse é um assunto que aparentemente é um assunto simples, que é a importância de fazermos bons contratos. Mas na minha experiência como terapeuta, eu tenho visto que as famílias especialmente, e os casais também, têm inúmeras dificuldades em fazer bons contratos, em fazer contratos funcionais. Então hoje eu quero dar algumas dicas de aspectos que eu fui aprendendo por essa estrada fora e que auxiliam muito na hora de fazer determinados contratos. Um aspecto que eu já trabalhei muito com as famílias é a questão de darem sanções para os filhos, darem castigo para os filhos, sem antes ter contratado. Então o que acontece? Você pré-define que se ele não obedecer, se ele não fizer como você gosta que ele faça, ele vai ter uma sanção. Existem ainda situações mais confusas, que é quando você não toca nesse assunto antes, mas daqui a pouco seu filho faz alguma coisa que você não gosta, vai mal na escola, não estuda, falta aula, e você dá um castigo. Eu posso garantir para você que isso não ajuda. Pelo contrário, faz com que esses acertos se dissolvam no tempo. Então, o que seria um bom contrato a ser feito entre pais e filhos, entre cônjuges? Seria um contrato onde juntos, todos os envolvidos, pudessem colocar os itens que para eles são importantes. Então, no caso de pais e filhos, que os pais possam colocar: eu quero isso, quero isso, quero isso. E os filhos tivessem o tempo e o espaço para argumentar com relação àqueles itens e juntos chegassem a um consenso. Então, a partir dos pais colocarem, por que os pais começarem a colocar? Porque no sistema familiar eles têm uma hierarquia de poder. Então, eles têm esse direito, eles têm esse poder de começarem a negociar esses contratos. Então, a partir do momento que os pais deixam claro quais são os itens, quais são as regras, e permitem que os seus filhos argumentem, e aí vem um item importante, eles vão argumentar. E com isso os pais vão trazer outras justificativas ou simplesmente vão dizer: isso não. Com essa definição dos itens do contrato, todos os envolvidos vão ter certeza que construíram aquilo. Então não é algo definido de cima para baixo, não é algo que depende do humor do momento para acontecer. Então o primeiro item é esse: negociarem. Às vezes dá para negociar mais, às vezes a negociação é mais estrita. Mas fazerem essa negociação sobre o que é importante e o que eles gostariam ou eles querem que aconteça. A partir disso tem um segundo item que é muito importante. Qualquer contrato feito comercialmente vai ter esse item. Então é importante que nos contratos familiares também tenha esse item. O que vai acontecer se o contrato não for cumprido? Então é importante que esteja ali claro para os dois lados se o filho não fizer o que está colocado ali, qual é a sanção, qual é o castigo, qual é a perda. Isso pode ser negociado, mas assim que seja definido, ele vai fazer parte daquele acerto, daquele contrato. Um outro item importante nos contratos familiares é pré-definir quando que vai ser recontratado. Então define o que entra no contrato
define sanções se ele não for cumprido e define datas ou eventos que vão levá-los a sentar e rediscutir o contrato e redefinir. Esses 3 itens, se acontecerem, garantem que dá para discutir contrato, dá para barganhar, dá até para brigar, mas a relação fica de bem, a relação fica viável entre eles. Então ninguém precisa ficar brabo, ninguém precisa se sentir injustiçado, porque aquilo foi feito de comum acordo. A partir disso, vamos para os dados de realidade. Então, contrato definido, vida que corre, contrato posto em prática. No momento que não for cumprido, as sanções já estão pré-definidas. Quando eu falo em sanção, parece uma coisa muito forte, mas cada família, cada situação vai definir qual é o custo do contrato não ter sido cumprido. Na minha experiência clínica, muitas situações e muitas razões acontecem para que os pais tenham dificuldade de lidar com um contrato tão claro e tão explícito. Uma das primeiras questões é o fato de que os pais querem dar para os filhos, querem cuidar, querem prover. Internamente tem o desejo de que o outro lado, de que o filho cumpra aquilo. Só que nem sempre isso acontece. Então, a expectativa é muito alta, a frustração é muito alta e às vezes o castigo é muito alto. Então, é importante ter cuidado com esse nível de expectativa que os pais têm. O contrato vai ajudar a ter expectativas reais e não fantasiosas de um desejo. Uma outra coisa que atrapalha muito estabelecer contratos claros são as emoções que entram em jogo, emoções dos pais. De lembrar da sua história e lembrar das suas mágoas, ou a sua dificuldade de lidar com limites, ou a sua dificuldade de lidar com frustração. Então, quando eu trabalho com as famílias, além de ajudar a fazerem bons contratos, um dos itens importantes é auxiliar os pais a perceberem quais são as suas emoções. Então, quando eu trabalho com os pais, além de o que você está sentindo, tem uma outra pergunta importante. Que riscos você tem no seu funcionamento de você ou vocês, pais, furarem os contratos que foram feitos com os filhos? Cada família, cada situação tem as suas dificuldades, tem os seus contratos próprios, né? Mas é importante ficar atento a isso. Uma outra questão que muitas vezes atrapalha num bom contrato é a guerra entre pai e mãe. Então, aspectos não resolvidos do casal que sobram para o papel parental e que na hora de definirem vêm à tona. Então, um aceita, outro não aceita. Com certeza, nessa confusão, o contrato vai dançar. E os filhos não vão ter nem necessidade, nem para que seguirem aquelas regras pré-definidas. Então, é importante que os pais conversem antes, definam antes as questões, para depois sentar e contratar com seus filhos. Certo? Eu garanto para vocês que isso ajuda muito a lidar com as situações inevitáveis de criação de filhos. Na relação conjugal, os contratos também são muito úteis. Vão seguir as questões que o casal está precisando combinar, mas é importante seguir esses mesmos itens, de definir, negociar, definir o que vai acontecer se ele não for cumprido e definir o prazo de recontrato. Gostou do vídeo? Acha que é útil? Se inscreva no meu canal, dê um like e aguarde os próximos vídeos. Muito obrigada!